Então, antes de mais nada, muito obrigada a todos vocês que estão aqui hoje, ao professor Ângelo, que concebeu esse evento sempre com muita maestria, e principalmente a nossa palestrante de hoje, a doutora Bruna Duarte. Então, eu vou falar aqui um pouquinho, acho que muita gente já conhece ela, outras pessoas não conhecem, eu vou falar um pouquinho aqui do currículo dela. Ela é graduada em Direito pela Universidade Cândido Mendes, onde leciona disciplinas do ramo de Direito do Trabalho e Administrativo desde 2013. Tornou-se advogado especialista em Previdenciário, Direito e Processo do Trabalho. É pós-graduado e mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Portucalense, em Portugal, com o tema da norma aplicável aos contratos internacionais de trabalho. Atua nas áreas de Direito do Trabalho e Previdenciário em escritório próprio. Possui ampla experiência na administração pública como servidora do governo do Estado do Rio de Janeiro, com ingresso em 2011. E hoje ela vai trazer para a gente o tema legislação trabalhista e trabalho remoto, que está tão em voga. Nós mesmos estamos aqui hoje todos nos reunindo remotamente, então é o tema do momento, é o que a gente está falando, e todo mundo tem muita dúvida para isso. Então, nada mais oportuno do que trazer aqui uma pessoa com tanta experiência. Muito obrigada, doutora Bruna. Vou passar a palavra para a senhora. Eu que agradeço, Angélica. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu cumprimento novamente a Angélica, que é a superintendente da organização, né, da associação, e responsável pela organização do evento. Cumprimento o professor Ângelo, a quem direciono sempre os meus melhores agradecimentos, pelo convite, agradeço também. Agradeço a todos os presentes e espero que todos tenham um ótimo evento, tanto hoje quanto nos dias que irão suceder. Bom, então vamos começar com o nosso super tema. Coube a mim falar um pouco para os senhores sobre a legislação trabalhista e o trabalho remoto. Então, para tanto, eu pretendo iniciar trazendo um panorama atual trabalhista de que nos encontramos principalmente nesse momento de pandemia por conta do coronavírus. Como todos sabem, o mundo mudou, as empresas mudaram, nós mudamos e tão logo as relações trabalhistas devem acompanhar o novo panorama jurídico imposto. E sem muito se preocupar com seu estilo de vida, gênero, território, o Covid demonstrou a necessidade de adaptação do sistema que vivíamos. É importante lembrar que no Brasil, nós somos o 7º país mais desigual do mundo. Quem recebe acima de R$6 mil por mês está entre os 10% mais ricos do Brasil. E é nesse panorama de desigualdade que estamos vivendo uma das maiores crises já enfrentadas pelo mundo moderno. Então, diante dessa realidade, algumas medidas provisórias foram implementadas nesse período, né, como a 927 de 2020 e a 936, posteriormente virou lei. Então, elas surgiram buscando amenizar as questões trabalhistas contra o risco do desemprego. E, em apertada e breve síntese, as medidas colocaram na balança bens jurídicos tutelados, visando a proteção social plena e a luta pela questão social do desemprego, afirmando ser proporcionalmente melhor ter férias cumulativamente antecipadas, trabalhar remotamente, elaborar em jornadas reduzidas, do que ficar sem o seu emprego. A medida provisória 936, por seu turno, veio dar um alento aos trabalhadores e às empresas, que veio exatamente como alternativa ao desemprego, buscando evitar uma quase convulsão social sem precedentes que estava para ocorrer, trazendo assim as hipóteses reais de redução de jornada, concomitantemente à redução salarial e até mesmo a suspensão temporária do contrato de trabalho, mediante complementação ou substituição da remuneração normal, que ocorreu por meio do benefício emergencial do governo federal. Não custa nada lembrar, é um momento de preocupação, onde a solidariedade ela se impõe, bem como torna-se imperioso que a comunidade jurídica permita reflexões sobre os aspectos jurídicos, tanto materiais quanto processuais, que deverão ser enfrentados pelos trabalhadores, empresários, juristas e toda a sociedade civil. É nessa linha que são necessárias iniciativas como esta que estamos vivendo hoje, que buscam refletir e disseminar o conhecimento, para que possamos abertamente tratar de temas que ainda encontram-se em lapidação, por serem novos, por serem enfrentados de forma inovadora. Então, após esse breve relato do nosso panorama, eu vou passar agora a tratar efetivamente do trabalho remoto, trabalho à distância, home office, teletrabalho, assim como tem diversas denominações, buscando da forma mais didática possível dividir com vocês algumas informações que tenho, que é fruto de muito estudo do direito do trabalho. Então, vamos lá?
Vamos lá. Bom, vamos falar do teletrabalho, né? Com a disseminação do uso da internet, da informática e da tecnologia em geral, surgem diversas formas de trabalho, sendo as principais denominadas como trabalho remoto, que são definidos por alguns como toda prestação de serviço realizada à distância. Bom, diante dessa hipótese, surgiu o teletrabalho, que foi regulamentado pela Lei 13.467 de 2017, conhecida como Reforma Trabalhista, que inseriu o capítulo 2A na CLT, a nova modalidade, constantes do artigo 75A ao 75E. Bom, no entanto, algumas questões precisam ser esmiuçadas, uma vez que o assunto ainda encontra-se turvo no nosso cotidiano. A expressão teletrabalho, está lá escrito conforme artigo 75A da CLT, significa a realização de trabalho à distância, trabalho remoto, é aquele exercido em qualquer lugar diverso das dependências do empregador, inclusive podendo ser exercido na própria residência do empregado, que é o denominado home office. A CLT há tempo já fazia previsão do trabalho em domicílio ou home office, que já havia sido previsto no artigo 83, que dizia o seguinte, vou compartilhar com vocês. Artigo 83. É devido o salário mínimo ao trabalhador em domicílio, considerando este como executado na habilitação do empregado ou em oficina de família, por conta de empregador que o remunere. A lista de considerar tal trabalho com a ideia de local destacado, no entanto, mediante habilitação do empregado ou oficina de família. É certo que, mesmo por imposição do atual panorama que enfrentamos, por força dessa pandemia causada pelo coronavírus, o teletrabalho já vinha ganhando espaço no mercado brasileiro mundial, e especialmente no Brasil, que, em razão desse tráfego superacentuado, das distâncias territoriais, essa nova modalidade de trabalho acabou sendo bem convidativa para os nossos trabalhadores mais modernos. Uma questão muito polêmica, que precisa ser tratada por nós, é a contida no artigo 75B, parágrafo único, que seria quanto ao comparecimento deste teletrabalhador às dependências do empregador para a realização de atividades específicas. Essa é exatamente o que diz o parágrafo único do artigo 75B. Entendam, para a legislação trabalhista, a habitualidade de qualquer conduta é importante fator a ser observado no caso concreto. Isso porque a configuração do teletrabalho no exercício do labor precisa ocorrer preponderantemente fora das dependências do empregador. Sendo assim, o parágrafo único do artigo 75B, prevê uma presunção relativa de que algumas atividades específicas exijam a presença do empregado nas dependências do empregador, o que não descaracterizaria o regime de teletrabalho. Na mesma linha, importante falarmos quanto à impossibilidade de se estabelecer regras de controle de jornada ao teletrabalho, conforme a atual redação do artigo 62 da CLT. Bom, então, sendo assim, é importante que a gente compreenda que a legislação entende, em razão da natureza do trabalho, do teletrabalho, os colaboradores que trabalham nesse regime remoto são dispensados do controle de ponto, excetuados os casos em que a empresa e colaboradores façam um acordo em comum. E excetuados do controle de ponto, também os excetua da jornada extraordinária, das horas extras. Importante essa discussão, não é? Uma vez que para a CLT, o teletrabalho é aquele que utiliza de tecnologias de informação e de comunicação, por sua natureza, né, que não constituam um trabalho externo. Apenas lembrando que o trabalho externo é aquele que não pode ser realizado na empresa, como instalações de antenas de TV, os próprios entregadores dos deliveries. E as atividades de teletrabalho são aquelas que poderiam ser realizadas na empresa, mas não ocorrem por força e decisão do empregado e do empregador. O teletrabalho, ele prevê o comum acordo das partes para o exercício dessa atividade.
Então, assim, o dispositivo que exclui o direito à duração do trabalho, da duração do trabalho em alguns trabalhadores, deve principalmente constar do contrato de trabalho expressamente e anotado na CTPS do empregado, a carteira de trabalho e previdência social. A discussão central, que é importante compreendermos, é se o teletrabalho é ou não compatível com o controle de jornada, ou seja, se está ao alcance do empregador mensurar a jornada através da produção e atividade do empregado. Bom, para a CLT não é possível, já que o teletrabalho consta na exceção do regime de jornada de trabalho, como já mencionado no artigo 62, que, por ser norma, isso é muito importante para nós, no meu caso, o advogado, que somos aplicadores da norma efetiva para o pessoal de RH, para o pessoal de contabilidade, para compreender que, por ser norma restritiva de direito, ela só cabe interpretação restritiva, ou seja, não caberia o controle de jornada, salvo comum acordo entre as partes. Principalmente isso ocorre devido à dificuldade do controle de jornada por parte do empregador. E aí não gera o pagamento às horas extras, adicionais noturnos e demais adicionais frutos da jornada extraordinária. Entretanto, preciso trazer ao conhecimento de todos que, de acordo com alguns precedentes do TST, se houver meio de controle patronal da jornada, é possível reconhecer os adicionais. Então, não adianta o empregador, de forma fraudulenta, transformar o contrato de trabalho convencional em teletrabalho, fazer um controle de jornada, não arcar com as horas extraordinárias, porque o TST já compreende em alguns precedentes, ainda não pacificado, mas em alguns precedentes, que se houver controle patronal da jornada, é possível reconhecer esses adicionais. Passando adiante, já no artigo 75C e D, eles informam que o contrato de trabalho do teletrabalhador deverá ser necessariamente por escrito, diferentemente dos contratos de trabalho que são previstos no artigo 442 da CLT, que preconizam que o contrato individual de trabalho é acordo tácito ou expresso. À época, a CLT fez essa previsão tanto de tácito quanto expresso, justamente para salvaguardar os contratos de trabalho que fossem informais, mas que obedecessem todas as características do vínculo. Aí a reforma trabalhista traz a obrigatoriedade de formalização do teletrabalho mediante aditivo contratual ou até mesmo contrato de trabalho. Como já dito anteriormente, o contrato de teletrabalho, além de ser expresso, ele deve constar na CTPS, como zela o artigo 29 da CLT Caput, que exige anotação nas páginas denominadas condições gerais, lá no finalzinho da CTPS, onde está escrito condições gerais, você precisa necessariamente indicar que o regime de trabalho é o teletrabalho. Bom, tentando seguir mais adiante, o artigo 76C obriga a especificação das atividades, ou seja, das tarefas, e não da função. Isso reforma o entendimento de que o teletrabalhador é aquele que atua por atribuições de atividades e tarefas, e não por função como os demais trabalhadores. Quanto a essa questão em si, é muito importante que tenhamos em mente que não adianta contratar um teletrabalhador para o exercício de função. A legislação prevê que as suas atividades devem ser específicas e por tarefas. Existe até uma grande dúvida se isso deve ocorrer sempre por aditivo contratual ou não, ou por mero informativo, porque no caput do artigo 75C, ele vem informando que a alteração contratual ela precisa ser mediante aditivo. No entanto, como as tarefas normalmente são corriqueiras e elas devem ser minimamente mensais, ela tem que, no mínimo, conter a especificação para que o empregado controle as suas tarefas a serem executadas e o empregador cobre dele, teletrabalhador, dentro da sua carga de tarefas, que seja exatamente exercida conforme o acordado, né? Então, ainda quanto à transição, quanto à transição da modalidade de trabalhador convencional para teletrabalhador, existe essa possibilidade, mediante o cumprimento de dois requisitos contidos no artigo
75C, quais sejam? 1. Deve haver aditivo contratual, desde que haja mútuo acordo. Bruna, vício de consentimento, ou seja, o empregado não quer mudar o contrato de trabalho, o empregador está forçando, está coagindo. Como isso funciona, senhores? Se houver coação, se houver qualquer prática que viole a manifestação de vontade, o consentimento desse empregado, necessariamente há um rompimento dessa relação. Isso deve ser recorrido à Justiça do Trabalho, tá ok? Então, assim, importante que vocês saibam também que o contrário também existe. Se o empregado que está laborando já em teletrabalho, o empregador quiser alterar ou retornar ou simplesmente alterar porque o contrato nasceu como teletrabalho, ele pode fazer essa transição. Só que o artigo 75, parágrafo, diz que deve obedecer um mínimo de 15 dias e também deve ocorrer mediante aditivo contratual. Percebam, a reforma trabalhista traz uma formalização para esse contrato de trabalho, principalmente para zelar pela transparência dessa nova modalidade de trabalho. Bom, o segundo requisito que deve ser observado é a observância do princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Assim, para melhor explicar esse último, imagine que um trabalhador que sempre recebeu horas extras terá o seu regime alterado para o teletrabalho. Nessa situação, estaremos diante da hipótese da súmula 291 do TST, que estabelece o direito a uma indenização correspondente ao valor de 1 mês de salário das horas suprimidas para cada ano ou fração igual ou superior a 6 meses da prestação de serviço acima da jornada normal. Eu tenho muitos alunos meus aqui e os meus aluninhos sabem que normalmente eu faço essas contas, né? E eu queria muito dividir essa conta com os senhores, se assim for interessante para o público que está aqui falando. Então, eu vou deixar essa conta para o final. Caso vocês entendam necessário, eu quero que vocês mandem lá no chat, pedindo para que eu faça essa conta, um exemplo com vocês da aplicabilidade da súmula 291. Por que eu estou falando? Por que eu estou pulando essa etapa? Né? Para os senhores entenderem que todavia, essa possibilidade de indenização, ela também é fruto de interpretação. Por que eu digo isso? Porque a reforma trabalhista trouxe a seguinte limitação, que existe uma limitação para a possibilidade de edição de súmulas e enunciados do TST e dos tribunais regionais, especificamente para ampliação e obrigações que não estejam previstas em lei ou para restrição de direitos legalmente previstos. Isso foi incluído na reforma no artigo 8º, parágrafo 2º, afetando-se, por exemplo, a concessão de direito por meio de interpretação de súmula análoga, que é o caso em questão. Então, ainda não conseguimos identificar qual é o posicionamento, né? O TST precisa realmente pacificar esse entendimento, pelo menos para nós que somos operadores. E o que eu posso aconselhar aos senhores é que, na qualidade de empregador, eu não iria me escusar de prestar essa indenização, ressalvando que a reforma trabalhista realmente trouxe para nós essa interpretação restritiva. Bom, continuando, o artigo 75D vem tratar quanto às responsabilidades pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos da infraestrutura necessária ao trabalho remoto. Nesse aspecto, algumas considerações são de máxima importância. Primeiramente, que os riscos das atividades econômicas devem sempre ser suportados pelo empregador, conforme já dizia o artigo 2º da CLT. Isso traz a todos uma expectativa de que seria de responsabilidade dos empregadores promover a infraestrutura necessária ou reembolsar tais despesas arcadas pelo empregado. No caso do teletrabalho, o próprio comando normativo já informa, sendo possível concluir que, em relação ao equipamento a ser utilizado e a respectiva infraestrutura, o contrato de trabalho deve prever de quem será a responsabilidade de prover tais equipamentos.
A única disposição que a reforma trabalhista traz especificamente, que está prevista no parágrafo único do artigo 75D, é que, caso os equipamentos forem fornecidos pelo empregador, os mesmos não devem ser considerados como remuneração do empregado, ou seja, incorporar a sua remuneração para fins de verbas trabalhistas, uma vez que o material é indispensável para a realização do trabalho, não devendo ter natureza salarial, conforme já preconizava a súmula 367 do TST. Em continuidade, outra é a obrigatoriedade que a lei imputou ao empregador de instruir os seus empregados, que deve ocorrer de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções para evitar doenças ocupacionais e acidentes de trabalho. No entanto, o mesmo artigo devolve a responsabilidade para o empregado, quando impõe a assinatura de termo que comprometa a seguir as instruções do empregador. É importante olhar com muita cautela essa obrigatoriedade, uma vez que o teletrabalho, especificamente nessa época de pandemia, acentua a realidade desigual de cada trabalhador e acentua também suas condições de trabalho, sendo elas precárias ou que atendam todos os requisitos. No outro giro, é necessidade que todos compreendam que o conceito de meio ambiente do trabalho, em especial do local de trabalho, que deve ser considerado não só as dependências do empregador, mas todos os lugares onde os trabalhadores devem permanecer ou comparecer sob o controle direto ou indireto do empregador. Outro aspecto que não pode ser desprezado é o dever do empregador e direito fundamental do empregado a manutenção do equilíbrio do meio ambiente do teletrabalho laboral. Senhores, a Constituição, no artigo 7º, 22, combinado também com 157 da CLT, já visa cumprir e fazer cumprir as normas de segurança de medicina do trabalho. A interpretação isolada do dispositivo contido no artigo 75E, trazido pela reforma trabalhista, leva à conclusão de que no teletrabalho, ao contrário dos restantes das demais atividades, bastaria que o empregador, para se eximir de qualquer responsabilidade, venha promover e instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções e até mesmo o empregado assinar o termo de ciência. O problema reside na seguinte questão quanto à fiscalização do ambiente de trabalho. A interpretação quanto a visualização, porque a Constituição não tem interpretação, a visualização contra a previsão constitucional contida no artigo 5º, 11, que diz: casa é asilo inviolável. Nessa atuada, precisamos refletir, como no caso concreto, estamos falando da casa do trabalhador, no home office, se nesta é possível alguma forma de fiscalização do ambiente de trabalho. Então, vamos fazer o seguinte, vamos conjugar os ditames constitucionais, que são os conflitos, né, entre os princípios da inviolabilidade do lar e da manutenção da saúde e segurança do trabalhador, para assim fazer surgir algumas alternativas que tornem-se viável para preservar a efetiva segurança e saúde do empregado. Bom, como primeira alternativa, bastaria que o empregado autorizasse expressamente, no caso seria o consentimento desse morador, né, de trabalho home office, a fiscalização patronal, seja de forma presencial ou não, mas sempre com agendamento prévio. Uma segunda solução, que é a que mais tem sido compreendida, seria analogicamente valer-se da regra similar destinada à fiscalização do trabalho doméstico, contido no artigo 44 da Lei Complementar 150 de 2015, que dispõe sobre a possibilidade de ingresso do auditor fiscal do trabalho no lar onde se realiza o trabalho, sempre mediante agendamento prévio, senhores. Não há fiscalização em residência sem agendamento prévio, que é diferente das empresas, né, que estão sediadas fora da residência dos trabalhadores. O desprezo a qualquer dos itens pretéritos que tenham condão, dependendo do caso, de violar a intimidade do empregado fiscalizando em sua casa, podem resultar em eventuais danos extrapatrimoniais. Isso quer dizer indenizatórios e assim de cunho moral também.
Bom, após exaurir todos os artigos, né, do teletrabalho do 75A ao 75E, eu entendo ser necessário falarmos de um modelo que vem sendo muito, muito falado, que as pessoas têm colocado, inclusive eu tenho visto em revistas do nosso cotidiano, que algumas pessoas têm muito me perguntado sobre a sua existência, que é o modelo de trabalho denominado como híbrido. Bom, iniciando esse tema que tem sido muito falado, né, é importante tentarmos uma breve conceituação. Então, o trabalho híbrido seria aquele caracterizado pelo fato de que as empresas irão atribuir autonomia para que seus profissionais escolham como, onde e quando realizar suas atividades da melhor maneira possível. Por meio deste modelo de trabalho, os funcionários podem escolher entre realizar as suas atividades no home office, na sede da empresa, ou em escritórios flexíveis, que são os denominados coworkings. Com a crise do coronavírus, ela forçou que as empresas redesenhassem realmente as operações e reinventassem a forma como as equipes trabalham, né? Por conta dessa nova regra de distanciamento e isolamento social, muitas organizações tiveram que permitir e até mesmo induzir ao home office, mesmo sem estarem preparados. Alguns estudos indicam, inclusive, que o trabalho integral em casa vem dando certo para algumas companhias, mas acarretando muitos problemas para os empregados, até mesmo por conta da sua falta de estrutura, movimentação da casa, distância física dos colegas, gerando ansiedade e estresse. E assim, esse conhecido como trabalho híbrido, onde o empregado escolhe o local onde vai trabalhar, ele vem sendo muito falado no ramo corporativo. Mas é importante que a gente tenha alguma cautela. A CLT prevê que é possível o teletrabalho quando ocorrer a eventualidade da atividade presencial na sede do empregador. Para empregarmos a conceituação de trabalho híbrido, é importante termos em mente que o trabalho com hibridez mantenha o sistema de jornada igual àquele dos empregados convencionais no office. Em alguns casos, é até possível que a Justiça do Trabalho entenda que a ausência de controle dessa jornada, pela justificativa simples do home office, tratado como trabalho híbrido, constitua fraude ao contrato de trabalho e até mesmo a gestão do ponto. Como a lei não estabelece quantos dias ou como o trabalho presencial é usado no conjunto do teletrabalho, todo cuidado é necessário para falarmos desse tal de trabalho híbrido. Ao meu humilde ver, diante das inúmeras leituras que pude realizar e diante do modelo de trabalho, é apenas propiciar ao colaborador esse modelo de trabalho híbrido. A intenção dele é propiciar ao colaborador a escolha pelo local que ele se sente melhor e mais produtivo. Eu não consegui vislumbrar a possibilidade de um trabalho híbrido diferente de um contrato de trabalho convencional ou de um teletrabalho, que fuja às determinações das imposições da norma. Pelo que eu pude compreender, o trabalho híbrido no mundo corporativo é mais uma forma de cuidar do seu empregado, que poderá escolher o local de trabalho onde é mais produtivo, contando com um plano de metas e resultados, definições estratégicas organizacionais, disponibilização de tecnologia para o auxílio da saúde, telemedicina, telepsicologia, programas de bonificação por metas atingidas, programas que auxiliem a integração social, ajustes até mesmo no recrutamento. Ou seja, o trabalho híbrido é a tentativa do empregador de exercer um controle com qualidade ao seu empregado à distância. A única advertência que eu preciso trazer aos senhores, tendo em vista que tem muita desinformação circulando na internet, é que o teletrabalho e o home office não têm necessariamente a mesma natureza contratual trabalhista, como já falamos aqui ao longo da palestra. Eu faço questão de reforçar que esse entendimento, tendo em vista que a sua adoção irresponsável ou adoção irresponsável de alguma dessas modalidades pode abrir margem para dúvidas posteriormente a serem demandadas na Justiça do Trabalho. Como eu já havia falado para os senhores, mesmo que o tema tenha sido inserido em 2017 por conta da reforma, a pandemia, ela direcionou todos nós a um trabalho protegido em seu lar,
a um trabalho que denominamos de home office, alguns até mesmo a um teletrabalho, algumas empresas fazendo alterações contratuais para o teletrabalho, realmente abrindo mão da jornada extraordinária e da dedicação full-time desse empregado. Então, o alerta que eu preciso dizer para os senhores primeira coisa, empatia, né? Estamos num momento em que todos precisamos olhar com empatia, tanto para o empregado, que é detentor dessa... que precisa dessa remuneração e que tem essa mão de obra explorada para fins econômicos. Precisamos olhar também para o empregador, que está num momento em que a economia não se sustenta, que teve que enfrentar também um fechamento de portas. Algumas atividades elas funcionam 100% presenciais, e então eu acho que é necessário que haja um equilíbrio. As medidas provisórias vieram para tentar esse equilíbrio, mesmo com algumas divergências. O teletrabalho pode ser utilizado, só ressalvando que o teletrabalhador ele precisa exercer sem controle de jornada, ou seja, não adianta você dizer para o seu teletrabalhador que ele precisa trabalhar de 8 às 17 horas. Por quê? Porque o teletrabalhador, a designação de labor dele é por tarefas. Então, você precisa designar as tarefas e deixar com que o teletrabalhador administre a sua própria jornada. Então, assim, finalizando, no que eu entendo que me coube essa breve apresentação, eu agradeço o tempo que me foi disponibilizado, peço desculpas se falei muito rápido, mas eu espero ter colaborado com o entendimento para todos. Me coloco à disposição para eventuais perguntas e quero muito debater esse tema. Bem, a gente tem uma pergunta aqui, uma das primeiras, da Raquel Constância. Ela pergunta para a troca de contrato de trabalho, caso o funcionário não queira. É como se ele pedisse demissão, pedisse a conta? Olha, eu não entendo como rescisão de contrato de trabalho de forma direta, não. Eu acho que, na verdade, precisa haver um mútuo acordo entre o empregado e o empregador da manutenção do contrato de trabalho existente. E pode o empregador, no seu direito potestativo, extinguir o contrato de trabalho, por entender que aquilo não é viável. Mas eu acho que, diante do momento que a gente está, a Justiça do Trabalho visa proteger e até mesmo resguardar a manutenção do contrato de trabalho. Esse é o meu humilde ponto de vista. A Raquel Constância também pergunta, no caso específico de professores, né, que começaram de supetão esse modo de teletrabalho. Em quais cláusulas podemos basear o pedido do pagamento dos recursos? Exemplo, a minoria não tinha internet que suportasse de forma adequada as aulas ao vivo e precisaram aumentar seus pacotes de internet. E ninguém fala nisso. Como pedir e qual base legal? Artigo, caput, etc. Não tem problema não. Vamos lá. Tem algumas coisas que a gente precisa falar. Em relação aos professores, o contrato de trabalho de professor é um contrato regido pela CLT, mas ele tem algumas especificações, né? Eu concordo com você, Raquel, quando você diz que isso não é falado, porque os professores tiveram que suportar com tecnologias próprias, valendo-se, como você disse, de supetão, mas valendo-se de equipamentos, como eu já disse, próprio, às vezes alguns não tendo, às vezes pessoas não tendo condições de estrutura e até mesmo sem treinamento. Realmente, isso foi uma coisa enfrentada por todos. Então, vou dizer para você o que eu entendo, né? Se você olhar a própria CLT, no artigo 75, eu vou te dizer aqui agora porque eu estou olhando ele. No 75D, ela vai dizer para você que as responsabilidades pela aquisição e manutenção, fornecimento dos equipamentos tecnológicos e infraestrutura necessária para o trabalho remoto. Ela vai falar sobre isso, né? Então, assim, se você olhar no panorama que a gente está vivendo, em que o empregado porque o fato do empregado estar em home office, trabalhando remotamente, não quer dizer que ele está enquadrado no teletrabalho, tá? São duas coisas diferentes. Ou você altera para o regime teletrabalho, ou você coloca o empregado convencional em home office. Isso é muito importante que fique claro para a gente. Mas é importante que sim compreenda que o artigo 2º já trazia a expectativa de que é responsabilidade do empregador arcar
com a infraestrutura necessária ou até mesmo reembolsar despesas, tá? Então, assim, ou o empregador, no caso dos professores, ou o empregador dá a alternativa para o empregado de ir até, enfim, as dependências com o equipamento necessário, com toda a segurança para a sua saúde, ou até mesmo faz um mútuo acordo para esse reembolso, né? Eu acho que dessa forma fica mais claro para todo mundo de como é que será o funcionamento. Ok. A Alessandra Costa pergunta, no caso de um trabalhador autônomo, ele quem estipula o seu horário ou existe um limite de carga horária para ele seguir? Bom, vamos lá. O trabalhador autônomo não é o teletrabalhador. Vamos separar quem são as figuras e quem são os atores dessa relação. O trabalhador autônomo, ele não tem uma relação de vínculo, né? Ele tem uma relação de trabalho, ele não tem uma relação de emprego. Então, ele não obedece aos requisitos da relação de emprego, né? Que é subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Então, quanto à habitualidade, que é essa coisa do estipular horários, ter jornada para cumprir, para o autônomo isso não existe. Para o teletrabalhador, o controle subordinado e a habitualidade que será exercida será mediante tarefas. O artigo 75, se eu não me engano, ele já vem dizendo isso, que a especificação é por tarefas e por atividades a serem executadas, tá bom? Não vamos confundir. Eu estou aqui com uma pergunta da Patrícia, eu só não entendi direito o fim. Ela pergunta, por medo da Covid, um funcionário pode resolver pedir para sair. Ela colocou aqui, pede todos os benefícios normais, não entendi se pede ou perde todos os benefícios. Bom, vamos lá, Patrícia, isso é uma discussão também super polêmica para o momento que a gente está vivendo, né? Porque quando você está falando de rescisão do contrato de trabalho por força maior, você tem a especificação na CLT, eu vou te dizer qual é o artigo 501 da CLT. E ele vai dizer para você que, enfim, força maior todo mundo sabe, né? É todo o acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e a realização do qual este não ocorre direta ou indiretamente, né? Então, assim, caso isso venha a acontecer, o empregado, ele vai ter direito a indenização pela metade devida no caso de rescisão, né, sem justa causa. Se você é empregado, e quando eu digo metade de todas as verbas, tá, indenizadas, lembrando, saldo de salário e férias e verbas vencidas, elas são discutíveis porque é direito adquirido, tá? E o saldo de salário é porque é efetivamente trabalhado pelo empregado. Mas as demais verbas, elas são pagas pela metade. No caso, isso é lenda. Se você pede para sair, você tem direito a todas as verbas que cabem pelo pedido de dispensa. Ou seja, o que você não tem direito? Você não vai sacar o seu FGTS, você não vai ter direito ao aviso prévio para você. Você, na verdade, vai ter que pagar o empregador, né? Você vai ter que trabalhar ou até mesmo ser descontado desse aviso prévio por estar rompendo o contrato de forma antecipada sem sem o período que a lei obriga. Então, coisas diferentes. Se você está com medo do Covid, é importante que você compreenda que o seu pedido de demissão ele vai ocorrer exatamente nos termos do pedido de dispensa. Agora, se por conta inclusive a gente estava com um decreto de calamidade pública, um empregador entender ou o empregado compreenderem que é realmente um motivo de força maior, então a rescisão do contrato de trabalho vai se dar pelo 501 da CLT, tá bom? Ok. A Raquel Constância, ela volta à discussão, a questão da necessidade de pagamento das despesas. Ela pergunta à doutora se já há jurisprudência educacional e se ela pode auxiliar onde buscar, ou se a senhora pode auxiliar onde buscar essa jurisprudência. Olha, Raquel, até agradeço a confiança, né, por estar retornando a pergunta, mas eu não vi ainda. Eu posso até fazer uma busca mais aprofundada, mas eu efetivamente ainda não vi uma jurisprudência clara sobre isso. Repito, tudo no que diz respeito à pandemia ainda tem alguns cuidados, né? Muito se fala, se pouco se pacifica. Então,
eu acho que é uma coisa que você tem, sim, condições de fazer uma pesquisa maior para buscar os seus direitos, mas é importante que a gente realmente compreenda com o entendimento do Tribunal Superior para isso, tá? De qualquer forma, estou à disposição para eventuais dúvidas. Ok. A senhora deixou seus contatos para... Não posso deixar agora. Como é que você quer que eu faça? Quer que eu escreva? Pode falar e a gente, pelo menos quando o vídeo for para o YouTube, a gente consegue colocar na descrição. Bom, tá bom. Meu e-mail é brunadtm@gmail.com. Bruna, D de Duarte, T de Teixeira, M de Martins, @gmail.com. Tá? Estou à disposição, eventuais dúvidas. Eu sei que é um tema super novo, a gente ainda tem muito para debater sobre isso, mas tem muita gente boa falando sobre o tema, tem muitos juízes já buscando um posicionamento e pedindo ao Tribunal Superior para que haja uma pacificação do tema. Então, acho que faz parte realmente do nosso cotidiano aventarmos essas dúvidas, até mesmo para nós que somos juristas, estudiosos e operadores do direito, é tudo muito novo. Então, se é novo para vocês, é novo para nós, é novo para toda essa sociedade, mas agora, reforço, é importante que a gente olhe com muito cuidado em razão desse período de pandemia, a todas as normas e também a qualquer flexibilização dessas normas. Professora Bruna. Sim, professor, pois não. Como é que me fica me ocorrendo, como é que um operador do direito olha para essa questão do estresse, da ansiedade, do desengajamento, do descolamento da marca versus funcionário? Como é que o operador do direito olha para esse novo ambiente de descolamento do trabalhador? Tem trabalhador que não vai à empresa há 9 meses, né? Tem trabalhador que foi contratado agora, recentemente, e nunca, não sabe nem onde fica a empresa. Como é que se dá isso, hein? Como é que o operador do direito encara essa questão? Bom, professor, assim, o teletrabalhador originalmente contratado, ele é um empregado que pode nunca ter pisado na empresa. Isso é uma coisa que a gente precisa encarar. Para nós, principalmente para nós que somos eu digo isso muito para as pessoas para elas entenderem a nossa visão. Nós somos de cadeiras, né, de formações conservadoras, ou seja, para eu ser advogado, eu preciso atuar no fórum, eu preciso ter contato com o meu empregado. Para nós também foi uma coisa muito nova, né? O PJE, que é o processo judicial eletrônico como um todo, ele teve que se estruturar de uma forma em que a gente vivesse exclusivamente disso. Se vocês verem o funcionamento hoje do fórum, é só para coisas muito, muito pontuais, e o funcionamento é reduzido porque está todo mundo muito preocupado com essa pandemia. O que eu acho que as empresas precisam fazer é o que vem sendo dito no mundo corporativo, né? Que é você estipular metas, plano de metas, que é você estreitar a relação entre os seus funcionários de forma online, que tem sido muito usado, o que... o nome é Slack, não sei se vocês conhecem, é tipo um WhatsApp corporativo que tem todos os mecanismos necessários para se ver, para se falar, para criar grupo, para ter reunião, para fazer até mesmo dinâmicas, se for necessário. É importante que o RH se fortaleça e se faça presente com os funcionários, isso é muito importante. É importante também que as empresas comecem a olhar para o trabalho remoto, não só o teletrabalho, estou falando do trabalho home office mesmo para o empregado convencional, sem alteração do contrato de trabalho. Olhar para o trabalho remoto como uma realidade. A maioria das empresas de tecnologia já faziam isso. Eles têm uma pegada, até brinco, né? Eles têm uma pegada mais moderna. Então, o trabalhador que ficava em casa, mesmo dentro de um contrato de trabalho convencional, ele tinha lá o ponto eletrônico dele, né, que é feito através de programas online, ele tem o plano de metas dele para cumprir, ele também tem as bonificações por conta disso. Então, assim, independente do local onde o empregado estiver exercendo a sua atividade laboral, nesse momento de distanciamento, é importante que os recursos humanos da empresa, apoiado pelas normas jurídicas sempre,
e pelo seu jurídico estejam verdadeiramente preocupados em estreitar essa relação. Isso é uma preocupação muito importante. Agora, como fazer isso? São essas formas, né? São metas claras e definidas, são reuniões, mais tentativas de aproximar, de estreitar essa relação. Isso já está sendo, no mundo corporativo como um todo, grandes empresas, isso já está começando a virar usual, já está começando a entrar na cultura, né? Fala-se muito em cultura da empresa. Então, mais do que nunca, isso precisa ser implementado pelas empresas nesse cotidiano que a gente vive. Obrigado. Por nada. Doutora Bruna, eu também tenho uma questão assim. Como que vocês veem esse processo? Você vê como uma coisa só da Covid ou você acha que isso veio para ficar e que não vai ter retorno? Não, então, eu até tinha dito isso ao longo da palestra, o teletrabalho estava crescendo muito, principalmente para a área de tecnologia antes da Covid. O que a Covid fez foi dar um empurrão. Ela obrigou todos nós a sermos colocados em home office, não necessariamente em teletrabalho. Então, com esse período de isolamento, acaba que as empresas começaram a perceber que a produtividade... Existem estudos já de que a produtividade pode ser maior. Mas, no entanto, isso também deve gerar um cuidado para todo mundo, porque como a pessoa está em casa, por questões de saúde do labor, acaba que a jornada de trabalho fica descontrolada. Então, aí você tem uma ponderação para ser feita, né? Um teletrabalhador, ele não tem direito à jornada extraordinária, né? Ele não tem, e ao mesmo tempo ele tem direito a não controle do seu ponto. Ele exerce por atividade. De um outro lado, você também tem um empregado que às vezes perde o controle e às vezes um próprio empregador que cobra o excesso dessa jornada. Então, precisa compreender que se você está colocando um empregado como teletrabalho, você não pode exigir dele um controle de jornada. E você não pode exigir que ele faça uma jornada extraordinária. Então, ainda há essa confusão na cabeça das pessoas, mas eu acredito que isso, depois de um posicionamento formal do TST, depois do engajamento de todos nós como operadores, eu tenho certeza que isso vai adentrar no entendimento geral como um todo. É uma tendência, na realidade, né? Uma tendência que só foi acelerada. Agora, eu tenho uma dúvida. Quando você fala que não tem uma jornada de trabalho, e se você tem uma pessoa em teletrabalho, por exemplo, e ela apresenta um atestado médico, como é que fica isso? Se ele trabalha por tarefa e não trabalha por carga horária? Desde que ele justifique, que esse atestado justifique a não utilização, a não entrega dessa tarefa, que seja algo verdadeiramente que afete a sua prestação de atividade, cabe ao empregador também ter um consenso, ter um pouco de ponderação em aceitar isso ou não, né? Eu acho que é uma questão é mais uma questão de bom senso mesmo do que jurídica. Porque, então, assim, né, para ele ficar em teletrabalho, ele tem que ter as condições em casa, né, para poder estar exercendo isso, senão a gente se preocupa que a pessoa acaba tendo problema de saúde, ou tendo outros... Ou o empregador também fornecer, né? Isso pode ser acordado entre ambos. Entendi. Bem, por mim, acho que está sanado. Mais alguma dúvida, André? Professor Ângelo? Só uma colocação, se me permitem. A Elisa fez um comentário aqui, que é muito difícil o pagamento por essas despesas, né? Que as escolas estão quase falidas, muitas faliram, e o assunto é muito delicado, complicado para ambas as partes. Elisa, eu super concordo com você. Por isso que eu reforço que até mesmo para a gente flexibilizar e até mesmo para a gente enrijecer esse assunto é muito complicado. A gente precisa efetivamente entender o que o tribunal entende sobre isso, mas sempre de uma ótica protetiva do empregado, tá? Que não é o detentor da majoração, da qualificação necessária, tampouco das condições econômicas para isso, tá? Esse é só um reforço que eu gostaria há muito tempo que eu gostaria de que os senhores tivessem em mente. Você vai fazer aquela continha que você falou no início? Só se for agora. Tá, mas Bruna, olha só, como eu sou meio confuso, você podia explicar de novo
a diferença entre teletrabalho e home office? Vamos lá. Mas assim, bem para um leigo. Tá bom, não, fechado. Vamos lá, é muito importante que a gente entenda o seguinte, o trabalhador convencional, ele pode trabalhar de home office. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele pode trabalhar em local diverso daquele da empresa, ok? Isso é trabalhar em home office, é local diverso da empresa que seja a residência do empregado. Isso é home office. Tratando de uma linha geral, esse para o empregado convencional, seletista, que, enfim, a maioria das pessoas que nós somos, em grande maioria. O teletrabalhador é aquele empregado que trabalha em qualquer lugar, podendo ser home office ou não, ou ele pode trabalhar, um exemplo para a garotada, do Starbucks. O Starbucks tem uma internet maravilhosa, em que ele pode levar o laptop dele e trabalhar do Starbucks. Ele continua sendo um teletrabalhador. Ele pode ir esporadicamente na empresa e ele continua sendo um teletrabalhador. Só que ele não tem controle de jornada e ele trabalha efetivamente por tarefas. Então, ele tem um contrato de trabalho na modalidade teletrabalho. Você não conseguir explicar melhor, fazer essa definição? Ótimo. Obrigado. Bom, por que eu pulei a continha, né, com vocês? Porque eu queria justamente mostrar isso. O entendimento da súmula 291, ele ainda não é classificado, mas vocês, como operadores, precisam ter isso em mente, que pode ser que existe a previsão da súmula 291 para pagar a indenização para o empregado e, simultaneamente, existe também um outro entendimento, que é que a reforma trabalhista trouxe uma interpretação restritiva para súmulas análogas, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer uma conta na seguinte hipótese, quero que vocês façam comigo. Eu tenho uma empresa, desculpa, que não necessita mais desse empregado, que ele faça jornada extraordinária, que ele agora vai trabalhar no regime de teletrabalho através de tarefas, mas só que ele sempre trabalhou, ele trabalhou habitualmente nesse exercício, nesse labor atual, durante 4 anos e 7 meses, e agora essa jornada extraordinária será suprimida, ele vai receber só o salário mensal dele. Então, nessa hipótese aí, como é que a gente vai fazer? Bom, a gente vai pegar primeiro o salário mensal desse empregado, né? Vamos dizer que ele receba R$ 4.840, né? Uma coisa importante, o salário base precisa ser exatamente na época da supressão da jornada. Não adianta assinar retroativo. Tem que ser a jornada extraordinária e o salário base daquele momento da supressão, ok? Então, aí, a partir disso, a gente também vai pegar a média das horas extras realizadas nos últimos 12 meses. Aí, vamos dizer, esse meu empregado, ele tem 408 horas extras no último ano. Então, você vai pegar 408, dividir por 12 para você achar o quê? 1 mês de hora habitual, média, né? Porque ele pode ter feito isso em dias espaçados, mas o objetivo justamente é pegar a média. Então, vamos lá, primeiro passo. Pega o salário, anota aí, 4.840 e divide por 220. Quando você divide por 220, o que você encontra? O valor de 1 hora trabalhada, ok? Então, a partir dessa 1 hora trabalhada, eu quero achar o valor de 1 hora extra. A Constituição diz que, no mínimo, 1 hora extra deve ser paga no proporcional de 50%. Então, eu vou pegar os R$22, que é o valor de 1 hora desse meu empregado, e adicionar 50% da hora. Então, a hora extra do meu trabalhador, dessa empresa, é R$33. Tudo bem? Seguramos o R$33, guarda ele. Importante também que a gente considere, nesse cálculo, eu vou fazer aproximado com vocês, o valor do repouso semanal remunerado sobre as horas extras. E aí, só para vocês saberem como calcular, você soma as horas extras do mês, divide pelo total de números de dias úteis, multiplica pelo número de domingos e feriados e pelo valor da hora extra com acréscimo. Então, na minha conta aqui, deu 33 mais 5,50 de repouso semanal remunerado. Ou seja, a minha hora extra acrescida do repouso semanal remunerado desse meu trabalhador custa R$38,50, tá? Então, vamos lá.
munida de R$ 38,50, que é o valor da minha hora extra, acrescida do repouso semanal remunerado, eu vou multiplicar pelo número de horas que a gente calculou lá em cima. Lembra que a gente dividiu 408 por 12 para saber o valor de um dia de hora extra, de um mês de hora extra habitual? Então, R$ 38,50 vezes 34, que é a média dessas horas habituais, vai dar 1.309. E aí, como é que eu vou calcular o valor dessa indenização? Depois de toda essa conta, Bruna, como é que eu vou calcular o valor da indenização? É assim, ó. Você vai pegar o número, a fração de anos trabalhados. Ele trabalhou 4 anos e 7 meses. A súmula diz que a cada ano e a cada fração acima de 6 meses, você conta uma vez. Então, ó, eu tenho 4 anos e 7 meses. Então, necessariamente, esses 7 meses vai entrar. Por quê? Porque está acima de 6 meses. Então, a súmula diz que ela é comportada para fins desse cálculo. Então, eu vou pegar o 1.309, que é o valor das minhas 34 horas extras habituais no mês, e vou multiplicar por 5. Então, tem uma coisa muito importante. Vai dar R$ 6.545. Uma coisa muito importante que vocês precisam entender. O empregado vai receber no mês da supressão o salário normal, 4.840, que foi o do nosso exemplo, mais a indenização pela supressão da hora extra, que é o valor desse cálculo todo que nós fizemos. E no mês seguinte, Bruno, o que ele vai receber? O mesmo salário normal dele. O que a súmula diz para a gente é que essa indenização vai ocorrer por uma única vez na tentativa de indenizar o empregado que vai ter essa supressão, tá? Espero que todos tenham entendido. Quem não entendeu, pode me mandar por e-mail, que eu mando o cálculo inteiro para vocês. Eu sei que falar sobre cálculo é muito complicado, a gente precisaria de uma lousa, enfim, mas espero que tenha pelo menos dado uma clareada para vocês. Munida, então, de todos os agradecimentos possíveis pelas perguntas, pela participação de vocês, pelo convite. Mais uma vez, me coloco à disposição. Vou repetir aqui meu e-mail, é brunadtm@gmail.com. Estou aqui para auxiliar no que for possível. Estou aqui até mesmo para, se você quiser debater algum assunto. Então, me coloco à disposição. Mais uma vez, agradeço ao evento e a oportunidade de estar aqui com os senhores. Obrigada. Bem, nós aqui agradecemos. Acho que, como nós conversamos um pouquinho antes, não tem um momento melhor para estar falando sobre isso. As dúvidas são muitas, os questionamentos são de todos os lados. Às vezes a gente pensa muito no lado do profissional, mas também, como colocar a questão do empregador também é muito delicada nesse momento, onde a gente passa a crise e muita gente pensando em fechar as portas, outros já fecharam. Então, tudo é muito delicado e é uma coisa que a gente bate muito lá na empresa. Eu tenho um gerente que vive falando para os funcionários sobre bom senso, então eu acho que bom senso é uma coisa que a gente tem que ter a vida inteira. E agora, mais do que nunca, ter bom senso para sair do emprego, para buscar um emprego, para mandar um profissional embora, em nossas atitudes, em tudo que a gente vai fazer, em todas as negociações, nas factíveis ou não. Se não é factível para a empresa instalar na sua residência, você vai ter que realmente ir para a empresa, você tem que ter o bom senso de entender isso, porque precisa fazer o seu trabalho, ninguém pode parar, nem a empresa pode deixar de ter o trabalhador, nem o trabalhador pode deixar de ter o salário. Então, tem que haver esse consenso, se achar a melhor saída. Para muitos pode ficar em casa, para outros não pode, e as pessoas têm que entender isso. Isso é muito importante. Lá na empresa mesmo nós temos uma equipe que trabalha remota, outra que não trabalha. Por enquanto está indo tudo muito bem. Tem gente que até trabalhou bem mais remotamente do que trabalhava na empresa. São atividades que eu não vejo nem motivo para a gente voltar com elas presencialmente. Então, por isso que eu acho que é uma tendência, sim, porque economiza espaço, economiza um monte de coisas, e também para a pessoa, tem gente que a gente vê que é mais feliz trabalhando remotamente, né? Então, essa questão da motivação é importante, a gente busca isso sempre, e eu acho que foi perfeita a sua pontuação, foi com maestria, elegância. Só tenho a agradecer, doutora. Muito obrigada. Obrigada também ao professor Ângelo. Todo mundo gostou, foi muito importante, fechou com chave de ouro esse dia nosso. Obrigada e até amanhã.